Olá pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento à nossa matéria fluxo de caixa, nós precisamos entender que a primeira parte que nós fizemos, ela faz parte das entradas do fluxo de caixa, né? Nós aprendemos como montar essas entradas e como estruturá-las na planilha de fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa que a gente está usando como exemplo é um fluxo de caixa mensal, mas no dia a dia nas organizações, por vezes, nós usamos o fluxo de caixa diário, da forma que a gente entra o dinheiro, a gente faz nossos pagamentos, então a gente tem nosso saldo do dia ou saldo do mês, como a gente fez nos nossos exemplos. Então, até então, nós estamos trabalhando no, no exemplo onde a gente vem mostrando como estruturar essas entradas. Então, nós criamos uma planilha de apoio, né, onde ela especificou o nosso faturamento e nós viemos calculando esse faturamento, de forma ele dividir o nosso faturamento da forma que nós recebemos. Então, um determinado mês eu tive um faturamento de 10 mil, mas nesse mês eu recebi 20% à vista com 2% de desconto, depois eu recebi com 30 dias 70% desse valor e depois eu recebi 10% desse valor. Então, isso aí foi uma condição que a gente criou para poder especificar esse faturamento, mas no dia a dia, na empresa lá, a gente vai ver como a empresa se comporta esse dinheiro e como que ele é feito dentro da empresa. Então, eu vendo 10 mil por dia, mas não entra 10 mil no meu caixa. No meu caixa, referente àquela venda, entra X%. Mas eu tenho um recebimento que cai nesse dia, eu tenho um contas a pagar que vai nesse dia. Então, é isso que a gente vai colocando no fluxo de caixa. É o dinheiro que realmente entra no nosso fluxo de caixa. Então tem até essa observação, né? O faturamento ele não representa a minha venda real de fluxo de caixa. O meu faturamento é uma coisa, fluxo de caixa é outra. Olha o exemplo aqui. No mês de novembro eu tive um faturamento de 10 mil, mas eu recebi realmente de dinheiro e ficou disponível para mim 5.960, ou seja, em relação à minha venda, mas entrou 10 mil. Não, não entrou 10 mil, eu vendi 10 mil, mas o que entrou no meu caixa foi apenas 5.960. Já no mês de dezembro, eu tive uma venda de 15 mil e entrou no meu caixa 10.440 e assim sucessivamente. Então, é isso que a gente precisa ter clareza de quanto a gente vende e quanto desse valor realmente ele é uma venda e que realmente cai no meu caixa naquele determinado período. Então, nós aprendemos a fazer as estimativas de entrada e agora nós vamos aprender a fazer as estimativas de saída. Então, para a gente criar essas estimativas de saída lá na minha empresa, eu tenho que saber o dia que eu pago o funcionário, o dia que eu pago água, luz, telefone, internet, os dias que eu tenho os maiores picos de pagamento de matéria-prima, ou de mercadorias. Então, a gente tem que conhecer a empresa para fazer o fluxo de caixa. Não dá para fazer um fluxo de caixa em que eu não conheça a minha empresa. Eu preciso conhecer muito a empresa para fazer um fluxo de caixa bem estruturado. Então, se você pega, por exemplo, a historinha que a gente contou aqui é o seguinte: os custos de mão de obra representam 70% do faturamento do mês vigente. Então, eu vou pegar o faturamento do mês e vou multiplicar por 0,70 ou 70% e vou chegar ao valor da mão de obra. O imposto de renda, lá o contador fez e vai ser pago em duas parcelas iguais, uma em janeiro e outra em abril. Haverá um pagamento de 15 mil devido à compra de um equipamento no mês de fevereiro. Outras despesas a ser consideradas no quadro abaixo. Então temos um quadrinho aqui embaixo, onde estamos com algumas despesas. Como que eu fiz essa despesa? É claro, com exemplo, mas como que eu faço lá na empresa no dia a dia? Eu tenho que levantar, eu tenho que ir lá no DRE da empresa,
eu tenho que ir lá no contas a pagar detalhado, abrir todas as contas e ver como que essas contas se comportam dentro da empresa no dia a dia. Então é isso que eu vou poder usar. É isso que eu vou utilizar. Lembrando sempre, dificilmente um fluxo de caixa, a não ser que a empresa começou naquele dia, vai começar gerado. Sempre a empresa ela tem um saldo inicial nesse fluxo de caixa. Então isso é muito importante a gente ter esse conhecimento. Então aqui nós temos um exemplo de um fluxo de caixa já montado, né? Um fluxo de caixa montadinho. Com as entradas, então peguei as mesmas entradas daquele exercício do exemplo e dei continuidade ao meu fluxo de caixa. Então como que eu fiz isso? Eu peguei meus pagamentos, né, e dividi aqui de acordo com a historinha que eu contei lá. Na vida real vão ser só 4 continhas? Claro que não, na vida real lá tem muito mais contas acontecendo na empresa, inúmeras contas. A gente pode pôr totalizador? Pode, aqui está o totalizador, despesa administrativa, despesa financeira. A gente pode pegar o total lá da conta principal, da conta mãe do nosso plano de contas e colocar o totalizador aqui, ao invés de pegar, põe despesa administrativa. Então, ao invés de eu pegar todas as despesas administrativas detalhadas e colocar aqui, eu já ponho o total. Ah, despesa financeira, ao invés de eu colocar uma a uma aqui, eu já ponho o total, não tem nenhum problema. Depende para qual finalidade que eu utilizo. Se eu já utilizo uma empresa pequenininha, que eu utilizo fluxo de caixa para poder acompanhar também como estão comportando as minhas contas, eu já uso para outras informações, aí também de repente faz sentido que eu esteja detalhando mais as contas, mas normalmente a gente não detalha muitas contas, põe os totais aqui. E como que eu faço esse saldo de caixa aqui? É o total do meu recebimento menos o total de pagamento, né? Vai gerar um saldo, que no caso aqui negativo de 2.140. Lembrando que eu tinha um saldo inicial e esse saldo aqui de 860. Então isso vai acompanhando. Então sempre no mês eu vou pegar o saldo anterior, o saldo do mês anterior, para poder somar ao saldo do mês vigente. Ah, se o saldo era negativo, beleza, eu vou ter que acumular esse saldo negativo. Ah, o saldo era positivo, então ele me ajuda também no pagamento das minhas contas que foram negativas nesse mês. Então a gente vai se encaixando, se adaptando, né, colocando todas as contas de acordo com a minha empresa. Isso aqui é um fluxo de projeção. Então, por vezes, a gente também pode fazer, né, o estimado, que no caso aqui a gente está fazendo o estimado, essa aqui é só uma planilha de estimado, mas lá na empresa, no dia a dia, a gente insere uma coluna entre cada mês e a gente põe o realizado. Então, isso aqui é o orçado, o estimado e eu vou colocar o realizado. Então, é interessante que a gente tenha esse pensamento também, que o fluxo de caixa é uma ferramenta de projeção, de eu estar acompanhando tudo que eu tenho para receber, tudo que eu tenho para pagar. Né? Ajuda também a nem esquecer contas, serve para fazer controles de pagamentos também, porque eu já ponho previamente no começo do mês todas as contas que eu terei que pagar. Ah, tem conta que não chega, água, luz, telefone, de repente não chegou. Ah, o imposto que eu terei que pagar, o contador tinha que mandar o boleto, um FGTS, uma guia de GPS, e tinha que mandar no dia 20, no dia 7 não mandou, mas já está lançado aqui, então eu vou lembrar. Então ele também me ajuda, ele também serve de apoio. Principalmente as pequenas empresas, é uma ferramenta de simples manuseio e de uma eficácia tremenda no auxílio do controle diário, das projeções diárias. Então aqui eu pus o exemplo, né, do que a gente fez, como que a gente achou esses 7.000 aqui, já falei para vocês, é 10% do faturamento do mês de novembro, e foi a historinha que a gente contou para criar esse exercício. Na vida real, vou ter que ver lá quanto que eu vou ter que olhar lá o último ano da minha empresa, ver quanto que é em média o percentual correto da folha de pagamento, né, do custo direto com folha de pagamento. Então vou ter que estar vendo isso para eu poder fazer essa projeção. Então tenho aqui alguns exercícios para vocês se divertirem, né? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. No mais, por hoje é só, tá bom? Um abração para todos, fique com Deus e até mais.